Você é uma pessoa que se preocupa muito? Se preocupa todo dia? O que te preocupa? Será que existe uma maneira certa e uma maneira errada de se preocupar? Acompanhe esse vídeo até o final, se esse assunto te preocupa, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão completamente diferente sobre a preocupação. Olá, eu sou Haroldo Dutra Dias e esse é o canal Odisseia Academy. Seria muito bom que você se inscrevesse no canal Odisseia, ativasse o sininho das notificações para que você possa acompanhar conteúdos como esse. Eu estou sempre aqui nesse canal trazendo temas de desenvolvimento humano. Se inscreva agora. Vamos lá? Bom, preocupação, ao contrário do que todo mundo imagina, não é uma coisa essencialmente ruim. Sabia disso? É. Evolutivamente, todos os seres vivos estão equipados e preparados para se preocupar. Nós temos uma emoção básica, todos os seres vivos têm, que é a antecipação. O que seria essa emoção? É uma capacidade de sentir um medo, um receio daquilo que está por vir, daquilo que ainda não aconteceu. Sem essa resposta, sem esse automatismo, sem esse instinto, se você quiser usar essa palavra, a gente não sobreviveria. Se nós não fôssemos capazes de prever um perigo futuro, se nós não fôssemos capazes de preocupar, de reagir a algo que está por vir e que pode nos prejudicar, não seria possível segurança, proteção, previdência, preparação. Eu tenho certeza que ninguém em sã consciência quer isso. Todos nós queremos ser previdentes, prudentes, queremos nos antecipar às dificuldades, aos obstáculos e aos perigos naturais da vida. Portanto, o problema não está aí. Até porque nós temos uma fisiologia, um automatismo orgânico. Quando você percebe um perigo, quando você percebe que está por vir uma situação desafiadora, existe o chamado eixo HPA. Já ouviu falar disso? É. É o hipotálamo, uma região no interior do cérebro, que se conecta com uma glândula chamada hipófise, que por sua vez se conecta com uma parte também de glândula que existe nos rins, a suprarrenal. Esse eixo, hipotálamo, hipófise e suprarrenal ou adrenal, produz o cortisol. Esse cortisol é uma molécula que circula pelo sangue e é precursora de neurotransmissores como a adrenalina, noradrenalina e outras substâncias que colocam o nosso organismo em estado de alerta. Você sabia disso? Sim, em milésimos de segundos, quando esse eixo é acionado, seu batimento cardíaco aumenta, sua pupila dilata, os seus vasos sanguíneos dilatam, você tem um arrepio dos pelos, os seus músculos acumulam glicogênio, você fica organicamente preparado ou preparada para lutar ou fugir. E essa sensação orgânica, um aperto no estômago, essa sensação nós costumamos nomear de preocupação. Você fala, eu estou preocupado, eu estou preocupada. E você, nesse alerta, presta mais atenção. A sua atenção se volta para aquele problema, para aquele obstáculo. É orgânico, é automático. A natureza demorou milhões e milhões de anos para desenvolver esse mecanismo com a perfeição e com a sofisticação que ele apresenta nos dias de hoje. Acontece que você, como ser humano, não é apenas um conjunto de reações orgânicas. Você tem uma mentalidade, você tem vontade, motivação,
crenças, valores. E o ideal é que você assuma o comando do seu estado emocional e do seu estado físico. Quando a pessoa não assume esse comando, o que costuma acontecer? Ela costuma ficar no estado de alerta crônico. Está sempre em alerta. Isso leva a um estresse crônico e, em último caso, ansiedade. O transtorno de ansiedade, que já é um caso grave, grave, grave desse alerta crônico, a pessoa começa a não viver de forma adequada, ela não consegue lidar com os desafios, ela não consegue lidar com as demandas do dia a dia, porque ela está permanentemente em alerta e ela começa a ficar hiperreativa. Ela fica muito preocupada com coisas pequenas. E com as coisas grandes ela se preocupa do mesmo jeito. Então, não tem mais medida. Você perde a medida e aquilo gera muito sofrimento. É claro, porque imagina você 24 horas por dia em estado de alerta máximo. Não tem coração que aguente isso. É muito difícil. Mas veja, será que tem alguma maneira de se preocupar de forma saudável? Será que tem um jeito certo de se preocupar e um jeito errado? Tem. O jeito errado é quando você se preocupa com coisas que estão fora do seu controle, fora da sua linha de ação. O jeito errado de se preocupar é quando você responde exageradamente a problemas pequenos, a problemas medianos. Imagine que você está diante de um obstáculo, de uma dificuldade mediana, que pode ser removida com um certo esforço. No entanto, você se preocupa tanto, você se preocupa com uma intensidade tão grande, que isso acaba te prejudicando na missão de encontrar uma solução para esse problema. Já viveu uma situação assim? Você já passou por isso? Quando alguém chega para você e diz assim, mas calma, você está se preocupando demais. Esse problema não é tão grande assim. Tem como resolver isso. Você já passou por uma situação semelhante a essa? Quem nunca passou por isso? A gente sempre está passando por isso. Isso nos revela que esse é o jeito errado de se preocupar. Ter respostas muito excessivas, muito exageradas para situações pequenas ou medianas. Porque quando surge um obstáculo grande, quando surge um problema realmente grande, você não tem mais energia para lidar com ele, porque gastou toda a sua energia com coisas pequenas. Essa é a preocupação errada. Outro ponto importante. Tem determinadas situações que estão totalmente fora do meu controle. Não há nada que eu possa fazer para mudar aquela situação. Isso significa que aquela situação, por mais difícil, por mais desastrosa, ela vai acontecer. Eu não tenho poder para impedir isso. Vai acontecer. E só tenho uma alternativa: entender quais serão as consequências na minha vida depois que aquilo acontecer. Muitas vezes nós passamos por isso. Uma grande mudança econômica, uma grande mudança política, uma mudança familiar, alguém que vai embora, que morre, alguém que nos deixa, uma mudança de cidade, de estado. Existem situações que você não tem o controle. A única coisa que você pode fazer é pensar: quais serão as consequências desse fato para a minha vida? E, a partir dessa reflexão, desse pensamento, você toma uma decisão. Então, eu vou tentar minimizar o prejuízo. Eu vou tentar minimizar as consequências desse fato na minha vida, porque não tem nada que eu possa fazer para alterar esse fato. Mas é isso que a gente faz? Não. Nós gastamos toda a nossa energia tentando controlar aquilo que nós não podemos controlar. Gastamos toda a nossa energia tentando mudar aquilo que não pode ser mudado. E gastamos toda a nossa energia não aceitando aquilo que já aconteceu. Já aconteceu.
Não há mais nada a ser feito, a não ser aceitar e trabalhar as consequências. Quais são as consequências? O que eu posso fazer? E aproveitando esse gancho, aqui você percebe a forma certa, a maneira certa de se preocupar. Se o problema não está no seu controle, se você não pode alterar o curso daquele acontecimento, daquele fato, se aquilo está fora do seu poder, pensa nas consequências. Quais serão as consequências? O que você pode fazer para lidar com as consequências? O que você pode fazer para lidar com os efeitos daquilo na sua vida? Com certeza alguma coisa você pode fazer. Então, se você perdeu o emprego, perdeu, foi mandado embora, é fato. Não adianta lutar com isso. Não adianta brigar com isso. O que você pode fazer? Está agora desempregado, o que você pode fazer? Quais medidas? Perdeu alguém que você ama, o que você pode fazer? Quais os efeitos disso? Quais as consequências? Você teve um conflito com alguém que rompeu com você e não quer mais ter contato. E não está nas suas mãos reatar ou voltar a estabelecer um contato com essa pessoa. Quais as consequências? O que você tem que fazer agora para seguir a sua vida sem essa relação com esse indivíduo, com essa pessoa? As consequências. Você pode agir, você pode minimizar o impacto, você pode minimizar os prejuízos. E seria bom você gastar energia com isso e não gastar energia brigando com aquilo que já aconteceu ou com aquilo que vai acontecer e você não tem nenhum controle sobre isso. Essa é a maneira certa de se preocupar. Entender o que está na sua esfera de ação e o que não está no seu controle. Outra maneira correta de se preocupar. Você precisa dimensionar o problema. Qual é o problema? Qual o tamanho do problema? Ele é um problema grave, gravíssimo, mediano ou pequeno? Se o problema for pequeno, por que uma preocupação grande? Por que se preocupar intensamente se o problema é pequeno? Se o problema é mediano, eu tenho que me preocupar mais ou menos. Se o problema é grave, eu tenho que me preocupar mais. Se o problema é gravíssimo, aí realmente talvez eu tenha que parar tudo para me dedicar àquele problema. Então, saber adequar o grau da preocupação é fundamental. Geralmente a pessoa ansiosa, ela se preocupa muito com uma série de coisas insignificantes, irrelevantes, porque ela simplesmente se preocupa no grau máximo. Não importa o problema, não importa o desafio, não importa o obstáculo, ela sempre está se preocupando. Veja, isso não é saudável, tanto que a pessoa adoece. Isso tem um prejuízo, isso tem um impacto nas relações, na vida pessoal e na vida profissional dessa pessoa. Então a gente tem que saber medir. Outro aspecto importante: ficar apenas pensando no lado negativo dos problemas não é se preocupar. Isso é pessimismo. Se eu apenas fico ruminando o problema não vai ser resolvido. E aqui nós temos que voltar para a raiz da palavra preocupação. Preocupação é quando você se prepara para uma ocupação, você se prepara para uma ação, algo que será feito. Então, a maneira certa de se preocupar, e aqui vem a grande dica da terapia cognitivo-comportamental. Quer se preocupar com algo? Quer se preocupar da maneira correta? Então, anota essa dica agora. Pega papel e caneta e anota. Se você está diante de um problema e quer se preocupar da maneira correta, e você já examinou que aquele problema é um problema mediano, é um problema grande, marque um horário para você se preocupar. Como assim? Exatamente. Marque um horário para se preocupar. Eu vou me preocupar com esse problema agora, das 9 às 11 da manhã. Pega um papel, uma caneta e no primeiro passo, defina qual é o problema.
quais as consequências desse problema na sua vida. Se tudo der errado, qual será o prejuízo? Anota tudo, sem medo. Se tudo der errado, vai acontecer isso, 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 isso. Você precisa de uma visão objetiva do problema e do obstáculo. Na maioria das vezes, nós somos emocionalmente puxados pelo problema. Nós somos sequestrados pela nossa emoção e perdemos a objetividade, perdemos a clareza para abordar o problema. Isso é muito ruim, porque se você está completamente afogado e perdido no problema, suas chances de resolvê-lo são muito pequenas. Então você precisa olhar para o problema. Que problema é esse? O que realmente está acontecendo? Quanto tempo eu tenho? Qual será o efeito desse problema? Quais serão as consequências desse problema? A partir disso, você faz uma outra reflexão. O que eu posso fazer para evitar que esse problema ocorra? Se eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer para minimizar os efeitos desse problema? Quais são os efeitos? Esse. O que eu posso fazer daqui, aqui, para diminuir o impacto que o problema terá na minha vida? Aqui vale a dica. Preocupação é se preparar para uma ação. Quando você se preocupa da maneira correta, significa que você está se preparando para agir. Agir com estratégia. Agir com consciência do problema. Agir com sabedoria. Entendendo cada detalhe que o problema está te apresentando. Agir sabendo quem pode te ajudar, quem você pode acionar para intervir naquele problema ou naquele obstáculo, o que está nas suas mãos e o que não está nas suas mãos. Que trabalho que você vai ter que fazer com você. Porque muitas vezes o grande impacto de um problema não é nem no aspecto exterior da nossa vida. Muitas vezes o grande impacto de um problema é no nosso mundo emocional. Externamente, não há um impacto tão grande, um prejuízo tão grande. Mas emocionalmente aquilo pode nos afetar de uma maneira tão forte que a gente perca a energia, que a gente não tenha mais motivação de seguir adiante. E esse trabalho no nosso emocional é muito importante. Então, preocupar-se da maneira correta é também você pensar nos impactos emocionais, no trabalho emocional que você precisa fazer para lidar com as consequências do problema. Fazendo um resumo de tudo isso que eu disse aqui, e se você está anotando, escreve. Nós temos uma tendência, um automatismo, preocupar-se faz parte da vida dos seres vivos. Os seres vivos se preocupam porque eles precisam sobreviver. Os seres vivos se preocupam porque precisam lidar com perigos futuros. Isso é prudência, isso é previdência. E é bom que você se preocupe com algumas coisas. No entanto, existe a maneira certa e a maneira errada de se preocupar. Como na preocupação eu tenho um aspecto orgânico, aumenta cortisol, aumenta adrenalina, noradrenalina, você fica num estado de alerta, você fica organicamente agitado, é preciso agir sobre isso. É preciso cuidar do seu corpo e cuidar das suas emoções. Se você não cuida, está se preocupando da maneira errada. Se você se preocupa sempre num grau máximo, mesmo que o problema seja pequeno, também está se preocupando da maneira errada. Se você não é capaz de enxergar o problema, as consequências do problema e o impacto disso na sua vida, você não está se preocupando da maneira correta. Preocupar-se da maneira correta, portanto, é entender o que está no seu controle, o que não está no seu controle. Em que grau de intensidade você tem que se preocupar e preocupar-se de verdade. Porque preocupar-se é preparar-se para a ocupação, para a ação.
Você está se preparando para agir. Para isso, você tem que ter uma noção clara das consequências, de como esse problema vai afetar a sua vida e quais são os recursos que você tem nas suas mãos para mudar o problema ou minimizar o impacto desse problema na sua vida. E por fim, muitas vezes o impacto que um problema tem na sua vida é dentro de você, não é fora, é no seu emocional. Então, se você não tem recursos, se você não tem estratégias para lidar com o seu emocional, com o impacto emocional que o problema terá em você, fica muito difícil aguentar, superar e ter resiliência. Ser resiliente e se preocupar da maneira correta é a chave para você seguir a sua vida, construindo a sua felicidade, construindo a vida que você merece, a vida sob medida, a vida que você nasceu para viver. Problemas nós vamos enfrentar sempre. Dificuldades fazem parte da vida. O segredo é a maneira como você lida com tudo isso. E aí? Entendeu agora a maneira certa de se preocupar? Deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo. Me conta uma história. Compartilha comigo alguma situação que você se preocupou da maneira correta, uma situação que você se preocupou da maneira errada. Eu adoro ler os comentários aqui e ler essas histórias. Isso ajuda todos nós aqui. Então, por favor, faça um comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal Odisseia, se inscreva agora, ative aí as notificações para que você possa acompanhar sempre vídeos como esse. Eu sou Haroldo Dutra Dias, estou esperando você para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, porque o trabalho mais difícil, o mais duro que você terá que fazer na sua vida é o trabalho em você mesmo. Até a próxima!